Amém. Irmãos, eu quero, antes de começar, eu queria pedir perdão para os irmãos aqui, algum dos irmãos que tenha se sentido ofendido, se sentido magoado, ou de alguma maneira, de uma maneira torpe, né? Eu faço as minhas brincadeiras, minha esposa sempre é minha auxiliadora, e às vezes eu faço uma brincadeira tirando alguém aí, né, fazendo as minhas tiradas, né, e acabo magoando as pessoas, e às vezes a gente nem se atenda a isso, né? Então, se de alguma maneira eu te ofendi, sinta-se, receba o meu pedido de perdão. Amém? Amém, irmãos? Cada um de nós tem um jeitão de ser, né? Como eu brinco sempre, a veia da madeira, mas eu estou procurando melhorar, né? Melhor e melhorando a cada dia. Então, se você de alguma maneira se sentiu, por favor, receba aí meu pedido de perdão. Se você quiser depois conversar comigo em particular, falando, aquela situação me ofendeu, eu vou esclarecer o porquê que eu fiz a brincadeira ou a situação que tenha sido. Amém? Obrigado, viu? 1 Crônicas, capítulo 13, verso 12. E eu gosto de... O Serginho, cadê o Serginho? Já tá lá? Ele ficou de mandar as músicas para mim e esqueceu. Glória a Deus, né? Porque, na verdade, eu vejo assim os caminhos que Deus tem, as revelações que Deus traz. E eu fico preocupado sempre, vocês sabem disso, a pregação que eu vou fazer, o que eu vou ministrar, será que é o que Deus quer que eu faça, né? Shakespeare, ele tem uma frase que fala assim, que o mundo é um palco e nós somos atores que entramos e saímos para a plateia. Cada vez nós exercemos uma função diferente. Então eu exerço a minha função como marido para com minha esposa. Eu exerço a minha função de pai para com as minhas duas filhas, para com meu genro. Eu exerço a minha função de avô para com os meus netos, né? Eu exerço a minha função de amigo com algumas pessoas. Só que se eu inverter essas funções, vai acontecer alguma coisa errada. Se eu me fizer agora, nesse momento, me colocar como seu amigo, muitas vezes não vai dar certo as orientações que Deus tem. Então a gente tem que exercer o papel para o qual nós somos chamados. E agora, nesse momento, eu vou exercer a função sacerdotal, profeta, mestre, pastor, né? Um chamado específico para esse momento. 1 Crônicas, capítulo 13, verso 12. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Senhor, eu quero pedir a tua graça nesta manhã. Que minha carne seja mortificada e somente o teu Espírito Santo, Pai, ministra os corações aqui. Cada um que está aqui nesta manhã, receba a instrução que vem dos céus. E nós saiamos daqui, Senhor, cheios com a presença de Deus, para vivermos dias e dias diante do Senhor, nos nossos afazeres, na nossa rotina, cada dia mais, estejamos prontos para viver a manifestação do teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero ministrar hoje o caminho para a presença de Deus. Eu tenho sido incomodado porque nós entramos, e nós estávamos conversando ainda há pouco no café, nessa questão da religião. Nós entramos nessa questão da religiosidade e nós colocamos alguns princípios na nossa vida que nem sempre são aquilo que são as orientações de Deus para nós. Nós entramos nesse circuito de igreja do CNPJ, né? Nós entramos naqueles princípios, nos costumes que cada denominação, cada pessoa tem,
E nós acabamos esquecendo aquilo que é a presença de Deus e o caminho que eu tenho que estar na presença do Senhor. Quando nós olhamos para isso, a presença de Deus, o trazer a arca de Deus, é um estilo de vida. Repita assim comigo, bem alto, bem forte. Fala assim, estilo de vida. Ser cristão é ter um estilo de vida diferente. Eu não posso ter o estilo de vida do mundo. Eu não posso caminhar mais atrás de eventos. E quando a gente fala de evento, a gente acha que são somente aqueles momentos onde vem lá aqueles cartazes, nós vamos ter o evento das cordas aqui, então nós vamos atrás. O que nós estamos fazendo agora é um evento. Nós temos um horário marcado, domingo às 9 da manhã, que nós nos reunimos aqui. Eu não posso ficar esperando pelo próximo evento. Domingo de manhã eu vou ouvir uma palavra, eu vou... Não, eu tenho que ter um processo na minha vida. Esse processo de aprendizado, de transformação. A partir daí, eu vou passar a ter na minha vida equilíbrio, obediência e um coração quebrantado. Eu preciso de entender essa condição. Por quê? Jeremias capítulo 29, verso 13. Jeremias 29, verso 13. Ele fala assim. Mais rápido que eu aí, né, João? O João tá expert no Rolyrics. Né? João. Jeremias capítulo 29, verso 13. Está na tela. Ele fala assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Essa palavra coração na Bíblia é muito especial. Às vezes ela é tratada como alma, às vezes ela é tratada como sentimento, às vezes ela é tratada como a nossa mente. Então eu preciso estar completo diante de Deus. Eu não posso simplesmente buscar a Deus por uma necessidade. Eu não posso buscar a Deus por uma troca. Eu não posso ficar buscando a Deus para simplesmente falar, não, eu sou crente. Eu estou numa igreja, eu estou lá. Não posso. Os músicos, não tem espaço para tocar, então eu vou tocar na igreja. Eu não tenho espaço para palestrar, então eu vou virar pastor para ser um palestrante. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que trazer a minha vida inteira diante do Senhor. Amém? Nós precisamos de, em primeiro lugar, equilíbrio entre arca e altar. Eu preciso de achar um equilíbrio. Por quê? A arca, ela representa no Velho Testamento, lembre-se que a Bíblia é um livro completo. Nós estamos vivendo a graça e nós trazemos princípios do Velho Testamento para o nosso dia a dia. Nós não vamos colocar e nem vamos ter uma arca física nesse lugar aqui. A gente pode ter, eu tenho uma arquinha em casa lá, os levitas carregando, são as representações que a gente tem. Mas não é aquilo que é a verdade, porque a arca, ela representa a revelação e o contato direto com a presença de Deus. Eu tenho que buscar a revelação. Onde que eu busco a revelação? Armando Coque. Onde que eu busco o pastor já levantou ali. Onde que eu busco a revelação? Na palavra. Mas eu vou fazer assim, né? Deus, fala comigo. Foi Judas e se enforcou. Não, essa não, Senhor. Vai tu e faz o mesmo. Então, não vou ficar buscando dessa maneira. Eu tenho que ter uma constância de busca da presença de Deus. E o altar, ele simboliza o sacrifício, isto é, a entrega, a consagração,
o tempo que eu gasto fazendo com Deus. Aquela música que a gente canta aqui, é Ele, porque eu desgasto a minha vida, né? Fala de João Batista, né? O desgastar a vida é você sacrificar-se para o Senhor. Ontem nós estávamos lá na IEM Zona Leste, teve o jantar de casais, nós fomos ministrar lá, e o pastor Serginho estava falando do pessoal da Forte Leve. O dono da Forte Leve, uma indústria nacional, diácono, vai na escala dele, ele lava banheiro, ele cuida da igreja, e ele investe não sei quantos milhões lá em missões, comprou vans e manda as vans para os estados aí fazer trabalho missionário. Ele paga as pessoas para serem protéticas, dentistas, para cuidar nas favelas. Quando a gente olha para isso, é a vida sacrificial, é o investimento na obra de Deus, é a entrega, a consagração que nós precisamos ter. E às vezes nós perdemos esse equilíbrio, porque nós queremos a revelação. Pastor, me dá uma palavra. Ou vamos domingo de manhã. Não, domingo de manhã eu preciso ir lá para me alimentar. Mas nós esquecemos do sacrifício, da entrega, da sua consagração pessoal. O que nós estamos fazendo para fazer isso? Você olha para Davi. Davi, ele teve momentos marcantes com a arca. Esse trecho que eu li é o momento que ele falou, como que eu vou trazer a arca? Só que depois ele teve outros encontros que ele precisava do altar, onde ele entregou a oferta. O exemplo, a eira de Araúna, ele foi lá e a hora que ele entregou a oferta, a praga cessou. Você olha para a vida de Salomão, Salomão fez ao contrário, ele foi atrás da arca, ele foi atrás da oferta, do sacrifício, Deus falou com ele em sonho, daí ele foi atrás da arca. Você vê que sempre no Velho Testamento tinha que ter esse equilíbrio. Eu não posso deixar a revelação e buscar o sacrifício. Daí eu vou ficar pagando promessa. Daí eu vou atrás de sacrifício. Eu vou ficar fazendo as coisas sacrificando o meu corpo. Mas eu tenho que ter a revelação da parte de Deus. Hebreus capítulo 13, verso 15. Hebreus 13, 15. O escritor, ele nos fala, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos de vez em quando, é isso? Ofereçamos todo domingo às 9h da manhã. O que fala aí? Continuamente, sempre, constantemente. Se eu perguntasse aqui, não precisa responder e não faz a tua cara de paisagem agora, irmão. Faz aquela cara de paisagem. Quantas vezes você leu a Bíblia essa semana? Quantas vezes você fez as tuas orações devocionais essa semana? E às vezes nós esquecemos disso. E aqui ele fala, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Nós precisamos ter esse sacrifício diuturnamente, de manhã, de tarde, de noite. Nós precisamos entender esse processo. Não basta apenas buscar a revelação. É preciso oferecer um sacrifício de louvor e obediência a Deus. Amém? Amém ou não amém? Em segundo lugar, nós precisamos de júbilo e sacrifício, as duas faces da adoração. Eu preciso de ter isso. O que a palavra júbilo significa? Alguém sabe? O que é o júbilo? Alegria além do normal. Isso que é alegria, nós estamos alegres aqui. Quem está alegre aqui, diga, eu estou. Agora, quem está jubilando no momento, eita glória, olha o júbilo aqui. O irmão Júbilo.
Cezinha não tem tempo ruim, né? Não tem tempo ruim. Você chega perto dele, você dá risada. Outro dia, irmãos, ele pegou, segurou em mim, nos meus ombros assim, ó. Segurou pertinho de mim. Rapaz, como você é bonito. Segura. Não vou perguntar. Segurou em mim, eu fiquei, dei um pazinho para trás assim, ele, meu, você é demais. Eu achei, viu, Aline, achei que ele fosse dar um beijo na boca assim na hora. Fiquei constrangido da maneira que ele elogiou. Ele não tem tempo ruim com ele. Isso que é o júbilo. É você ter uma alegria em excesso. Sabe quando você compra um presente, você ganha um presente inesperado e dá aquela... Nossa! Aquilo é o júbilo. Sabe o que nós vivemos hoje aqui no louvor? Durante os louvores? Essa presença que veio, isso é o júbilo. Essa alegria que nós sentimos. Só que não pode ser só domingo de manhã, irmão. Não pode ser só na hora que o louvor está bem ensaiadinho, cantaram bem aqui. Não pode ser só nessa hora. Eu tenho que trazer o sacrifício junto. A palavra adoração, ela está muito ligado à palavra quebrantamento. É uma hora que você rasga o teu coração, uma hora que você abre a tua vida totalmente por Deus. E o pastor Marcílio estava falando aqui dos olhos de Jesus. Por isso que eu acho fantástico quando Deus libera, né, a bênção. A presença, o fogo de Deus olha para dentro de você. Ele está olhando o teu coração, está olhando o que está acontecendo dentro de você. E nós precisamos estar completamente convertidos, de dentro para fora. Deus está olhando para você com os olhos com chamas de fogo. Ele está olhando, Ele está julgando o nosso interior. Quando nós olhamos para o Salmo de número 100, verso 2, prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Você pode estar passando um momento de dificuldade. Você pode estar passando luta, você pode estar passando problema, mas quando você entra na presença de Deus, você tem a alegria plena que Ele tem para nós, a alegria verdadeira que o mundo não pode dar. Nós precisamos entender isso, nós precisamos trazer essa verdade. Eu sei que muitos irmãos aqui têm as suas práticas, mas está tendo esse movimento no mundo, onde as pessoas estão virando religiosas, e a religião não está mais somente nas vestes, vir de terno e gravata, vir com uma roupa mais social, eu tenho que ir para a igreja, então eu vou com a roupa domingueira. Deus quer mais de nós. Romanos capítulo 12, verso 1, esse todo mundo sabe de cor. Ofereçam o corpo de vocês em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Pensa no que você está fazendo. Pensa no que você está fazendo. O que você está fazendo da tua vida? O que você está fazendo? Você está acordando de manhã e dormindo à noite e está fazendo o que da tua vida? Que tipo de oferta você está oferecendo a Deus? Nós não precisamos somente ofertar financeiramente. Nós precisamos ofertar a nossa vida diante do Senhor. Olhe para o teu irmão e fale para ele: você precisa ofertar a tua vida para o Senhor. Fala mais uma vez. Você precisa ofertar a tua vida diante do Senhor. Se nós não fizermos isso, o verdadeiro júbilo nasce de um coração que se rende. E o sacrifício se torna expressão de gratidão.
o teu agradecimento a Deus. Muitas vezes nós esquecemos dessas duas faces. Nós nos perdemos. Nós achamos que o júbilo é só quando está tudo bem. Mas não. A presença de Deus traz júbilo. Não sei se você, espero que já tenha tido, né? Experiência quando você está sozinho. Quando você está orando sozinho. No meu caso, eu pego o violão para tocar. Toco mal, né? Mas eu pego meu violãozinho lá. Toco, canto. E a presença de Deus vem. E ali vem o júbilo. Choro, canto, falo para Deus as minhas dores. Isso tem que ser uma constância na tua vida. Isso tem que ser algo rotineiro. Nós não podemos ficar cerceando a presença de Deus por conta dos eventos. Ah, é só lá na igreja. Ah, é só domingo de manhã. Ah, é só no culto especial. Ah, é só na quarta-feira de corda. Não, nós precisamos entender esse processo. E em terceiro lugar, nós precisamos, como corpo, precisamos usar o corpo como templo, santidade que agrada ao Senhor. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Está sendo difícil para mim, viu? Minha filha me deu um presente de grego. Ela me deu um personal training. Estou indo da academia 6 horas da manhã. Oh, glória. Mas já estou na 4ª aula já. Nada como uma aula após a outra. E lá eu percebi que, na verdade, a gente cuida muito da alma, a gente cuida muito do espírito, mas pouco do corpo, né? E eu estou percebendo já algumas mudanças na minha vida, assim, de estar mais acordado, né? As dorzinhas vêm por causa da própria musculação, né? Mas às vezes a gente esquece disso. A gente esquece de cuidar do nosso corpo como templo. E não é só isso, é a vestimenta, a postura, o jeito de ser, né? Nós precisamos de ter essa condição. Lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20, fala que nós somos templo do Espírito Santo. Nós precisamos entender que nós temos que glorificar a Deus com o nosso corpo. Salmo 51, verso 17. Abra comigo lá. Salmo 51. Verso 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são o quê? Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Qual o sacrifício que nós temos oferecido? O nosso corpo precisa ser apresentado a Deus. Nosso corpo físico precisa ser apresentado a Deus, para que a presença de Deus caminhe conosco. Quando você olha Hebreus capítulo 12, verso 14, Hebreus 12, 14, esforcem-se para viverem em paz com todos, para serem santificados, ou para serem santos. É a NVI que está pondo aí. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. O nosso corpo tem que ser santo. A nossa boca tem que ser santa. A nossa postura tem que ser santa. E o que significa a palavra santo? Separado para Deus. Separado para Deus. Quem é santo aqui? Quem é santo aqui? Daí vem o outro e fala, santo do pau oco.
Nós temos que ser santos. Nós temos que ser separados para Deus. E daí, a concepção do mundo e o valor ao dinheiro, muitas vezes, ela se perde, né? A caminhada. Exato. Exato. Exatamente, é um processo. É a caminhada diária de santificação. Nós não vamos errar, nós não vamos pecar. Não estamos isentos do pecado. Mas, se pecar, temos um advogado. E a gente vai diante dele e fala: Senhor, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Não vamos ficar passivos em relação a essa situação do pecado. Eu preciso mudar. Quando ele fala para isso, a santidade é viver na presença de Deus com pureza no corpo, pureza na mente e pureza no espírito. Nós precisamos de trazer essa pureza dentro de nós. E nós esquecemos desses princípios. Nós estamos muitas vezes esquecendo desses princípios, porque nós normalizamos algumas coisas na nossa vida. O que vai acontecer amanhã, por volta das 8 horas da manhã, na tua vida? Teoricamente, a gente vai ter que bater o ponto, né? Quem entra às 8, quem entra às 7, quem entra às 9, você vai trabalhar. Quem entra às 11, né, os folgados, vai ter que trabalhar. E aí, no teu trabalho, como é que será? Como é que você vai se portar no seu trabalho? O que você vai fazer no seu trabalho? Aqui fala em santidade. Em santidade. Antigamente, a gente era reconhecido pela nossa postura. As pessoas chegavam para a gente e falavam assim: ai, você é crente? Olhava para a gente e sabia que nós tínhamos uma postura diferenciada. Hoje em dia, meu vizinho colocou uma música, né? Colocou um pagode, um funk, sei lá o que era aquele diabo que estava tocando lá. Daí o cara no meio da música falando, não sei o que lá, enquanto a gente não se apaixona, a gente fica. Um negócio assim e tal, e cantava e repetia. Daí, Deus é mais, Deus é mais. Enquanto a gente namora, a gente fica, a gente se agarra, Deus é mais. Eu falei: caramba, o cara falando. Na minha cabeça já veio essa a palavra. Eu falei: que caminho, que presença de Deus as pessoas estão vivendo. Deus virou um qualquer. Deus agora é balela. É arroz com feijão aí que você come e despreza. Se tem... A presença de Deus tem que vir sobre nós de uma maneira constante. Nós temos que, eu vou usar uma palavra aqui específica, nós temos que vibrar a presença de Deus. Você tem que ter vibração dentro de você, de Deus, para essa vibração expandir e as pessoas saberem que o teu universo é Deus. Não esse Deus que está no mundo aí, mas o Deus da palavra, o Deus que traz vida e vida em abundância. Em quarto lugar, são só 40 pontos, tá, irmãos? Estou brincando. Em quarto lugar, nós precisamos de equilíbrio entre a antiga e a nova ordem. Nós precisamos desse equilíbrio. A gente acaba esquecendo do Velho Testamento, né? A gente vai para o Novo Testamento, acha que Jesus, aceitou Jesus, está salvo e salvo para sempre, amém, glória a Deus. Eu sou da seguinte opinião, que a pessoa pode perder a salvação, né? Porque se eu não mantenho essa constância, se eu não mantenho a minha presença de Deus, a presença de Deus na minha vida,
Eu vou chegar a ser julgado e Deus vai olhar com os olhos de fogo e vai ver o que está acontecendo na minha vida. E eu vejo duas coisas, isso é uma opinião pessoal, tá? Não fiz nenhum estudo com respeito a isso. Mas eu vejo que hoje as igrejas estão acontecendo alguns fatos. Nós temos jovens que estão se levantando no avivamento, que têm vindo para a igreja, nós encontramos aí até os 25 anos de idade, 27 anos de idade, mais ou menos. Depois nós temos um lapso, onde esse jovem ele acaba casando, acaba tendo seus filhos, ele começa com uma vida melhor, ele tem que trabalhar mais, e ele fica cansado no final de semana, e daí ele sai da igreja. No momento dos 28 até os 35, 40 anos, ele sai da igreja, e depois ele volta para a igreja mais velho, mais maduro, com mais consciência. Ele volta para a casa do Senhor falando, eu preciso da presença de Deus. Só que depois, a hora que ele fica velho, vou usar essa palavra, ele fica idoso, ele já acha que ele sabe tudo. Daí nós vemos muitas igrejas que não tem mais idosos na igreja. Por quê? Não precisa mais. Então nós temos esses dois fatores aí. Eu gosto aqui da IEM Centro, o pastor Marcílio sabe que eu gosto demais da nossa comunidade aqui, porque a gente tem essa pluralidade. Quer ver? Quem tem entre 25 e 35 anos aqui? Ó, quem tem mais de 55 aqui? Mais de... não tem mais. Mais de 60, levanta a mão, mais de 60. Olha quantos idosos nós temos aqui. Né? Eclair. A gente tem público para todo mundo aqui. Né? Mas você vai em certas igrejas, você vê que está faltando uma faixa. Porque as pessoas estão esquecendo disso. E elas vão trazendo esse desequilíbrio. Elas vão perdendo o conceito de continuidade. E nós esquecemos que nós precisamos de ter algo novo a fazer no nosso dia a dia. O trazer a arca é não desprezar os mandamentos de Moisés. Não é o fato de você trazer a arca física, mas é você não desprezar os princípios do Velho Testamento. O Novo Testamento, o Velho Testamento é sombra para nós. Os princípios que eles traziam lá. Estávamos falando ainda há pouco também. Novo Testamento, aliança, é batismo. Velho Testamento, aliança, era a circuncisão. Nós precisamos dessa aliança nova em Cristo Jesus. Mas eu não posso perder a minha aliança com o Deus, com o princípio espiritual dos mandamentos que Ele tem para nós. E nós muitas vezes nos perdemos disso. Jesus, ele fala que ele veio para cumprir a lei, não para revogar a lei. E nós temos que trazer, mas então vamos guardar o sábado. Não, nós vamos guardar todos os dias. Não é só o sábado, todos os dias. Então vamos entrar só no domingo, vamos guardar o domingo que está guardado. Não, são todos os dias. Eu preciso ter esse equilíbrio. Em Hebreus capítulo 8, verso 10. Porei as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Onde está escrito isso? Alguém sabe onde está escrito isso? Jeremias, Velho Testamento. O escritor de Hebreus, ele puxa as verdades do Velho Testamento, os princípios do Velho Testamento e coloca sobre o Novo Testamento. Nós precisamos trazer essas verdades e nós estamos esquecendo disso. Nós estamos esquecendo de trazer esse equilíbrio entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Nós estamos esquecendo. Daí as pessoas entram naquela questão judaizante. Daí tem que usar o kippá, tem que usar o tefilim lá, né? O talit, né? O talit. Daí se não tiver, eu fui numa reunião uma vez,
põe a menorá, né? E não é isso, é o princípio. O que significa aquilo que o Senhor estava mostrando no Velho Testamento? E por isso que a gente tem que estudar. Por isso que você tem que ter uma rotina de estudo bíblico. Minha filha Mel está fazendo teologia lá, né? Tem que fazer, minha esposa já estudou teologia. Eu sou o único que fiz só a escola de profetas. A gente olha e a gente tem que estudar. Eu tenho uma Bíblia lá que tem não sei quantas versões, te mandei, né? Tem hebraico, tem grego, tem o Lexon, tem as traduções, tem tudo. Quando eu vou preparar um sermão, eu vou lá nela. É estudo. Não pode tirar coisa da cabeça, né? Tirar coisa do dia. Não, você tem que entender a palavra de Deus. Por isso esse equilíbrio tem que existir. Quer trazer a arca de Deus na tua vida? Quer trazer a presença de Deus na tua vida? Tenha esse equilíbrio. Em quinto lugar, nós precisamos entender o chamado para todos e a função do sacerdote. Quantos são chamados? Todos. Quem são os sacerdotes? Quem são os sacerdotes? Todos. Nós somos os novos sacerdotes. Eu acho interessante que Deus fez a história. Deus chamou um povo, desse povo ele chamou uma tribo, não deu certo porque o homem pecou, ele teve que chamar Jesus, ele levanta do meio do povo gentil, ele levanta sacerdotes. Nós somos os sacerdotes para o mundo. Não é mais só um povo lá, os judeus. Eles são povos do amor de Deus, são escolhidos. Jerusalém é a capital onde Deus escolheu para estar à presença dele. A Jerusalém espiritual vai descer lá em Jerusalém. Tudo isso é bíblico. Mas ele nos permitiu que nós fôssemos sacerdotes para o mundo. Você sabe a responsabilidade disso? O que o sacerdote fazia? Ele recebia os sacrifícios, ele colocava lá diante do Senhor, ele entrava no Santo dos Santos, ele tinha a glória, a manifestação de Deus. Irmãos, nós temos esse privilégio hoje de sermos sacerdotes. Você está entendendo isso? Está entendendo a responsabilidade? Nós somos exemplos para o mundo. Quando nós olhamos ali em 1 Pedro capítulo 2, verso 9. 1 Pedro. Dois, 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual que é a função sacerdotal no Novo Testamento? Anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas. Pregar o evangelho, anunciar boas novas, curar os enfermos, cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos. E nós estamos esquecendo desses princípios. Nós achamos que é só estar aqui, né? Carteirinha de igreja, vem aqui, daqui a pouco nós vamos instalar lá o batedor de ponto lá, você vai lá e coloca o dedo, né? Vem domingo de manhã, deixa eu ver quem estava presente lá, fulano, não é essa gestão que Deus tem em nós. Deus quer mais, nós somos sacerdotes. Efésios capítulo 4, olha só, Efésios capítulo 4, versos de número 11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, a fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado
Olha o 13. Até que algumas pessoas. O que está escrito lá? Até que todos alcancemos a unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Qual que é o teu tamanho? O teu tamanho é o tamanho de Jesus. Esse é o nosso objetivo. A palavra cristão é cristos pequenos. Nós temos que ser parecidos com Jesus. Parecidos com Jesus. E às vezes nós nos perdemos nisso. Nós esquecemos esses princípios. Apocalipse capítulo 1, verso 6. Ele nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus seu Pai. A ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Nós somos reino. O reino de Deus está em nós. O que a palavra reino significa? O que é esse reino de Deus? Ele vai vir construir, ele vai vir edificar, ele vai vir trazer as igrejas assim, construída, bonitinha. Nós vamos ter que pintar, colocar telão, colocar câmeras. É isso que é o governo de Deus? O reino, já respondi, né? Já respondi. É o governo de Deus. Quanto que você tem sido governado por Deus? Quanto que você tem sido governado por Deus? Ou teu governo está aí baseado no Drax, que vai entrar agora? Como é que está o teu governo? Você está sendo... Bom, nem vou falar o que eu ia falar, porque... Qual que é o teu governo? De verdade. Quem está governando a tua mente? Que tipo de pensamentos você tem sido governados? Onde está? Teu coração? Quais são os teus sentimentos? Está sendo governado por quem? Nós precisamos de entender a nossa função de sacerdotes. Nós temos um chamado, irmão. Você pode até não ser um pastor, você pode até não ter o discurso, você pode até não saber pegar o microfone, você pode até não ter a oportunidade de estar aqui na frente. Essa aqui, eu sempre falo, é a parte mais fácil que tem, essa aqui. É a parte mais fácil que tem. A parte difícil é você estar no teu trabalho, a pessoa te azucrinando o dia inteiro, é você olhar as situações terríveis que nós temos. A irmã Virgínia estava falando agora há pouco para mim, né? As situações que nós estamos vivendo nas escolas, as crianças, o tanto de desequilíbrio que existe dentro das escolas, e você manter a sua postura de sacerdote real, a sua postura de servo do Deus Altíssimo, de você pôr a mão na cabeça de alguém e orar por alguém, ao invés de você amaldiçoar aquela pessoa. Nós muitas vezes esquecemos disso. Então eu preciso trazer a arca de Deus. Eu preciso trazer, né? Eu comecei falando, o tema de hoje é o caminho para a presença de Deus. Qual que é o caminho que nós vamos ter? Eu quero dar para você agora, concluindo, as lições práticas para viver a presença de Deus. Os meus slides estão hoje. Parabéns, Mel. Te amo, viu, filha? Foi tudo combinadinho. Mas eu preparei, eu mandei para ela na terça-feira. Já estava preparado a pregação. E ainda eu falei do jeito que eu queria. Ó, 2 cores. Eita glória. Cinco
lições práticas. A pregação eu acho que tem que ser pragmática, tem que trazer prática. Primeira, Deus não precisa da nossa tecnologia. Fala comigo assim, Deus não precisa da minha tecnologia. Tecnologia é bom? É bom ou não é? É bom. Olha o telão aí. Olha que coisa maravilhosa. Olha só o teclado tocando. Cadê o notebook? Não trouxe a tecnologia? Notebook liga no teclado e traz uns sons não sei do que. A nossa câmera, o celular funcionando, câmera PTZ, câmera Sony, olha a tecnologia. Todo mundo filmando, pega o seu celular, faz a selfie. Tecnologia, eu gosto. Estou lá no YouTube, no canal do YouTube, já vou pegar essa pregação, já vou mandar para o meu canal lá. Mas é o seguinte, Deus não precisa. Fala assim, Deus não precisa da minha tecnologia. Deus não precisa, irmão. Quem precisa são os homens. Eu estou fazendo igual o passarinho lá, o passarinho da floresta. Pegou um pouquinho de água e jogou no fogo lá. Põe um biquinho de água e jogava uma gotinha lá. Estou lá na internet fazendo essa parte. Estou jogando minhas gotinhas de água lá na internet. Nós precisamos de entender isso. E nós estamos vinculando demais. Se eu não estiver num ambiente escuro, com os irmãos tocando, e a presença dos irmãos, aí a presença de Deus, foi maravilhosa. Pastor, como o culto hoje foi bom. Graças a Deus. Porque a gente tem esse vínculo emocional. A nossa psique vai lá. Não, Deus não precisa disso. Deus precisa do quê? Do teu coração. Provérbios capítulo 19, 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Você pode fazer os teus planos, a gente pode, mas o que prevalece é Deus. O que prevalece é o Senhor. Está entendendo isso? Está entendendo isso? Amém ou não amém? Em segundo lugar, a arca tem que ser levada. A arca, que é a presença de Deus, ela tem que ser levada. Ela não pode ficar estagnada. A presença de Deus, nós sentimos a presença de Deus aqui. Quem sentiu a presença de Deus hoje aqui? Sentiu? A hora que o pessoal do louvor estava cantando, eu senti uma presença tão gostosa. Foi gostoso. Mas acabou o culto, o que a gente vai fazer? O que nós vamos fazer na hora que acabar o culto? Daí eu já vou brigar com a minha esposa, vou brigar com a minha filha, vou brigar com os irmãos, vou dar minhas tiradas, vou tirar lá, passar a rasteira nos irmãos. É isso que eu vou fazer? Eu tenho que levar a presença de Deus onde eu for. Eu tenho que ter a presença de Deus, as pessoas têm que enxergarem em mim. Tinha um rapaz convertido agora. Na faculdade, em 1985, eu fui para Lins estudar, e chegou lá, estava tendo um churrasco na minha república, e daí um cara lá, ele era espírita na época, e ele falando e tal, daí ele chegou para mim e falou assim, cara, você é de Deus, você tem a presença de Deus, olha que coisa maravilhosa, tal. Eu falei assim, mas você pode ter também. Não, mas eu tenho. Daí ele já falou da doutrina dele lá. Mas todo mundo falava. E eu glorifico a Deus por conta dessa situação. Hoje ele é convertido. Mudou de Lins, veio para Marília. Nos conhecemos, nos vimos aqui o ano retrasado. Por causa de testemunho. 20 anos se passaram, 30 anos se passaram. Mas nós precisamos trazer essa verdade. Levarmos a arca de Deus, a presença de Deus, aonde nós estivermos. Aonde você estiver, não seja desonesto, não faça falcatrua, não xingue,
não amaldiçoe, não critique, não faça fofoca, não entre em discussões, não seja perverso. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. Nós temos que ter esse tesouro dentro de nós. E as pessoas têm que vir até nós e falar: como você é especial, como você é diferente, como você está. Nós precisamos trazer isso. Eu não posso ficar, e eu comecei minha ministração pedindo perdão, porque eu não posso ser esse cara. Eu sei que eu não vou conseguir agradar todo mundo, a gente não vai conseguir, nem Jesus conseguiu. Mas eu tenho que ser melhor a cada dia. Se eu sei de um defeito meu, eu preciso melhorar. Se eu sei de alguma situação, eu preciso melhorar. Eu tenho que levar esse tesouro, eu tenho que levar essa presença. E em terceiro lugar, nos ombros humanos. Não sei se você sabe, mas a arca, quando Davi ele foi levar a arca, ele colocou lá em um carroção de madeira, 2 bois, e colocou a arca. O boi tropeça, usava lá, encosta na arca, por cuidado. Ele foi lá com cuidado. Opa, a arca vai cair. Só que ali, o contexto e o que precisava ser feito é levar a arca nos ombros. 4 levitas, eles colocavam a arca no ombro e eles carregavam a arca. A arca ia passando. Onde a arca ia, a presença de Deus. Tanto é que eles pisavam no Jordão, a água se abriu por conta da presença da arca. Nós temos que carregar a arca nos nossos ombros. Nós devemos ser portadores da glória de Deus. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila, serena, em piedade e dignidade. A tua vida, onde você estiver, tem que ser na base de oração, na base da piedade, na base da integridade. Você tem que ser uma pessoa digna. As pessoas têm que olhar para você e falar assim: é diferente. Está no mundo, está vivendo no mundo, está vendo falcatrua, mas não compactua com isso. Nós esquecemos de princípios. E em quarto lugar, nós temos que ter uma celebração com a orientação de Deus. E eu hoje agradeço a Deus porque eu entendi que estamos nesse processo, né? Se o Sérgio tivesse mandado as músicas para mim, eu entendi que foi Deus que te fez esquecer. Na minha concepção, né? E às vezes a gente fica olhando e fazendo algumas articulações, né? Não, vamos colocar uma máquina de fumaça para a gente ficar tudo. Não, vamos, a hora que entrar a música, fogo, daí aparece o fogo lá atrás, né? E a gente fica programando algumas coisas. E nós precisamos de ter a celebração com a orientação divina. O nosso objetivo final da nossa vida é Cristo ser o centro da nossa vida. O nosso objetivo é Cristo ser o centro. Eu não posso ser o centro. Agora, nesse momento, vocês todos estão olhando para mim, mas eu não posso ser o centro. É Cristo que tem que transparecer aqui. É a palavra de Deus que tem que transparecer aqui. Eu não preciso. O ego nosso às vezes até fala, né? Alguém chega e fala: nossa, pastor, que pregação maravilhosa, hein? Ai, eu sei, amém, glória a Deus, glória a Deus. Mas eu não posso ficar. E aí, como é que foi a pregação? E aí, gostaram do show hoje? Falei bem? Eu não posso trazer isso. Eu tenho que entender que Colossenses capítulo 3, verso 17: tudo que fizerem,
seja em palavra ou seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Quantas coisas? Você vai cozinhar arroz hoje? Vai comprar o frango hoje, como o pastor fala? Vai comprar o frango hoje? Vai comer uma feijoada? Vai lá na festa, lá no Burger Fire, não sei lá o que. Vai lá. Tudo seja feito para a glória de Deus. Se não vai dar glória a Deus, irmão, não faça. Se não vai dar glória a Deus, não faça. Se Deus não for exaltado, não faça. Se você entender que aquele processo ali que você está fazendo vai aumentar a tua vida, o teu status, alguma coisa está errada. E em último lugar, eu tenho que levar a arca para Jerusalém. Jerusalém. Vamos para Jerusalém? Vamos para Jerusalém? O que é Jerusalém? Jerusalém é capital lá capital não, né? Mas é cidade lá de Israel, sumiu aqui, Israel. E Deus fala no Velho Testamento por mais de uma vez: vai para lá, coloca a arca no lugar que eu escolher, o lugar que eu amo. E ele fala que Jerusalém é a paixão dele, é o lugar que ele ama. Eu não fui para lá. Gostaria muito de ir para Jerusalém. Todas as pessoas que eu já conversei, todo mundo que foi para lá, né? Joãozinho acho que foi também, Badessa foram para lá, né? Todo mundo fala que o ambiente é diferente, o ar é diferente. É isso mesmo, Badessa? Né? Você entra lá, todo mundo fala assim que é diferente. O céu é aberto, as orações são respondidas. Eu gostaria de ter essa experiência, né? Porque Deus ama. Só que eu não tenho condição de ir para Jerusalém hoje. O que eu vou fazer então? Como que eu vou levar a arca? A arca, Jerusalém, é a presença de Deus no centro de tudo, onde nós equilibramos a revelação e o sacrifício, onde você traz a alegria, a santidade, o coração quebrantado, onde a glória de Deus permanece dentro de você. Isso é Jerusalém. Jerusalém é a igreja de hoje, é o lugar que Deus ama. Deus ama estar com quem? Com quem Deus ama estar? Conosco. Eu não entendi o que você falou. Com o reino agora. Com quem o adora. Com quem o adora. E é exatamente o versículo que eu vou ler. João 14, 23. 4:23. Desculpa, irmãos. Está até escrito lá, por isso que eles me corrigiram, né? João 4:23. O que está escrito? O que está escrito? No entanto, nossa, se eu dependesse da leitura de vocês para entender a palavra, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. O Espírito que Deus procura, esse é aquele que Deus procura. Um adorador que o adore em espírito e em verdade. Quando? Todos os dias. Tudo que você for fazer, faça adorando a Deus. Tudo que você for fazer, pense no Senhor. Faça como para o Senhor. Esse espírito quebrantado é que Deus está procurando. Essa presença que Deus está procurando. Quando você
Deixa ele entrar dentro de você. E você tem aquela intimidade. Intimidade. Dentro da tua casa você não tem umas piadas internas? Você tem umas piadas internas em casa? Quem tem piada interna? Tem, né? Todo mundo tem. Com Deus a gente tem que ter essa intimidade também. Você tem que ter essa intimidade. A hora que você fala alguma coisa, Deus já entende. E às vezes você conta uma piada interna. Quem pode contar uma piada interna? Pode contar, Douglas, uma piada interna? Uma frase? Não, não pode. Tem umas que são mais bem íntimas, né? Mas às vezes a gente tem umas piadas que ninguém entende. Você faz a piada, a pessoa olha assim e não entendeu o contexto, né? Então às vezes a gente olha para isso e esquece que Deus também, Ele precisa de ter essa intimidade conosco. Nós precisamos de buscar essa intimidade com Deus. Nós precisamos de ter fé. Sabemos que o lugar onde Deus quer é um coração quebrantado, um coração contrito. E nessa manhã eu gostaria de orar com você. Eu vou falar outra coisa aqui antes de orar. A gente que está aqui em cima, a gente consegue enxergar todo mundo, né? A gente vê quem está dormindo, a gente vê quem está bocejando, quem está prestando atenção, quem está anotando, quem não está anotando, quem está desprezando a palavra, quem está... A gente vê. Não estou considerando a sua desculpa. Você pode estar com enjoo, pode estar com dor de cabeça, pode estar com várias situações aí. Mas na hora da oração, que todo mundo fica em pé, teoricamente todo mundo fica em pé, a gente vê as pessoas assim, ó. E não ora. A minha pergunta é: eu veio na igreja para quê? Entendeu a relação? E não é, eu vou falar aqui, não é uma nem duas, né? O pastor Marcio sabe disso. Não são 3 nem 4. Muitas vezes você pode até falar para mim assim, não, mas é meu jeito de orar. Ok. Mas, cadê a glória de Deus? A presença de Deus. Daí é a tua consciência que vai falar mesmo, de fato, né? E não estou aqui para julgar, mas estou aqui para te orientar, né? O nosso quebrantamento na presença dos santos, ele deve ser maior que o normal. E eu preciso entender isso na minha vida. E lógico, não vou ficar com falsidade, né? Amém, Jesus. Não vou, né? Disfarçar falando que eu estou. Não, nossa, o irmão lá é santo, hein? Olha, não, porque santidade, não precisa disso também. Mas nós precisamos de um envolvimento espiritual. E daí vem a segunda parte, que é o discernimento, né? A gente está aqui em cima, a gente acaba tendo discernimento, sabendo o que é verdadeiro e o que não é. Então vamos orar, irmãos. Vamos orar. Quero orar realmente pedindo a presença de Deus. Pedindo que o Senhor fale ao nosso coração. Queria que você orasse. Se o louvor quiser já subir aqui. As músicas, eu fiquei pensando qual música que seria mais interessante. Mas eu falei assim, não. Todas elas falaram comigo, todas elas. Agora a gente apaga a luz, né, na hora do louvor. Vamos criar o clima. Tu és Deus. A Ele, né? A Ele. Nananana. O que o Fer cantou. Aliás, cantou muito bem, Fernando. Parabéns. Irmão, traga a presença de Deus para a tua vida agora. Eles vão fazer só o instrumental aqui. Fecha os teus olhos. Olha o Senhor. O que essa palavra falou com você? O que essa palavra ministrou na tua vida? O que ela trouxe de entendimento para você?
Fala com o Senhor. Fala com o Senhor. Eu trouxe para você o equilíbrio entre o sacrifício, entre a revelação. Fala, Senhor, eu preciso desse equilíbrio na minha vida. Fala com Deus. Talvez você tenha buscado o quebrantamento. Precisamos de mais quebrantamento. Eu não sei como que você está, mas você pode buscar mais do Senhor. A santidade que agrada a Deus. Você é templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. O teu corpo tem que manifestar a presença de Deus. O teu corpo tem que manifestar. Você não pode andar em adultério, em pecado, em fornicação, em lascívia. Você não pode ficar andando, falando palavrões, gritando, brigando. Nós não podemos andar nesse caminho. Nós temos que trazer os princípios do Velho Testamento, os ensinos de submissão à autoridade, de amar a Deus sobre todas as coisas, de não matarmos. Nós temos que trazer esses princípios espirituais. Nós temos que exercer a nossa função sacerdotal. Você é um sacerdote. Você é um sacerdote. Você intercede pelo mundo. Nós todos somos sacerdotes. Nós precisamos de viver na presença de Deus. Nós precisamos de viver na presença de Deus. Os irmãos da live, Deus abençoe. Ore ao Senhor, ore ao Senhor, ore ao Senhor. Clame ao Senhor, clame ao Senhor. Se você fala em novas línguas, fale em novas línguas.